Gênesis capítulo de número 41, essa é a nona mensagem para a Igreja Apex, amada Igreja Apex do meu coração. Eu nunca amei tanto uma igreja, eu sempre amei os discípulos de Jesus, sempre. Meu ministério foi sempre marcado por amor verdadeiro dentro do meu coração, pelo menos é assim que eu fazia e ensinava. Eu sempre amei as pessoas para quem eu pude pastorear, mas vocês da Igreja Apex são, como diria a Bíblia, as meninas dos meus olhos. Você sabe que Paulo tinha uma igreja do amor assim no peito, né? Que era a igreja de Filipos. Era uma igreja que ele amava muito. Ele fundou várias igrejas, mas a igreja de Filipos era uma igreja que tinha muito vínculo com o apóstolo Paulo. Eu amo demais vocês são preciosos, vocês são as meninas dos meus olhos, mas não especialmente dos meus, mas dos olhos do Senhor Jesus, né? Eu espero que você cresça e que o Senhor faça tudo o que Ele sonhou na vida de cada um de vocês. Deus abençoe vocês. E você daí também da internet, não fique com ciúmes. Quer ser amado também? Vem para cá, Rua Caçaquera 437, no Tatuapé, né? Então, é isso. Gênesis, capítulo de número 41, nona mensagem. É a nona mensagem debaixo desse tema, sucesso na vida. E toda vez eu repito que essa série de mensagens não tem a ver com o sucesso do mundo sem Deus, mas com o sucesso do ponto de vista de Deus. E há uma grande diferença do sucesso do ponto de vista de Deus e o sucesso no mundo sem Deus. O interessante entre essas duas versões de sucesso é que o sucesso do ponto de vista de Deus inclui tudo que tem no sucesso do mundo sem Deus. Só que o sucesso do mundo sem Deus não inclui tudo que tem no sucesso do ponto de vista de Deus. Então, se nós queremos um sucesso pleno, se nós queremos um sucesso completo, nós precisamos aprender o que é ser bem-sucedido do ponto de vista de Deus. Foi Jesus quem disse: eu vim para que tenham vida e tenham vida na sua plenitude, em abundância. Então, se nós queremos sucesso de maneira plena, nós precisamos aprender, estudar, interiorizar e viver o sucesso do ponto de vista de Deus. Amém, queridos? Eu não vou falar mais sobre isso, que eu tenho falado esgotadamente sobre a diferença entre o sucesso do ponto de vista de Deus e o sucesso do mundo sem Deus. O sucesso do mundo sem Deus é passageiro, mas o sucesso da vida com Deus é eterno. E ninguém pode tirar de você. Amém, queridos? Muito bem. Vamos ler o texto de Gênesis 41, 41, versículo de número 53, Gênesis 41, versículo de número 53, ao verso de número 57, tá bom? Achou aí? Muito bom. Gênesis 41, 53 ao 57, diz assim a palavra: por fim. Algumas versões começam o verso 53 como por fim. Outras versões começam dizendo, deixa eu ver, eu até anotei aqui. Outras versões começam dizendo, deixa eu ver, passados. Outras versões começam dizendo, acabaram-se, e assim vai. Mas a minha versão começa o 53 dizendo, por fim, terminaram os 7 anos de colheitas fartas em toda a terra do Egito. E começaram os 7 anos de fome, como José havia previsto. A fome também afetou as regiões vizinhas, mas havia alimento de sobra em todo o Egito. Depois de algum tempo, porém, a fome também se espalhou pelo Egito, quando o povo clamou ao faraó
para que lhe desse alimento, ele respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e sigam as instruções dele. Quando faltou alimento em toda parte, José mandou abrir os armazéns e vendeu cereais aos egípcios, pois a fome era terrível em toda a terra do Egito. Gente de todos os lugares ia ao Egito comprar cereais de José, pois a fome era terrível em todo o mundo. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por sua palavra. Por meio da sua palavra, o Senhor põe limite às obras das trevas. Por meio da sua palavra, o Senhor põe limite às ondas do mar. Por meio da sua palavra, o Senhor criou tudo que vemos neste mundo e tudo que não vemos no céu. O Senhor existe antes de todas as coisas, e o Senhor é o poder da sua palavra. A sua palavra é igual àquilo que o Senhor é, e a sua palavra cura e levanta os enfermos. O Senhor, pela sua palavra, dá vista aos cegos. O Senhor, pela sua palavra, limpa o leproso, faz o coxo andar, expulsa os demônios. O Senhor, pela sua palavra, faz o mudo falar. O Senhor, pela sua palavra, ilumina a semente que é plantada nos corações. Tua palavra é poderosa. Revela-nos ela, Senhor, em nome de Jesus. Que crê, diga amém. Amém. Muito bem. São 13 anos. 13 anos até aqui, até esse texto, são 13 anos da história de José. 13. Desde a primeira vez que a Bíblia se refere ao sonho de José. José, quando sonhou pela primeira vez, ele tinha 17 anos. Até esse ponto que você acabou de ler comigo, passaram-se 13 anos de história. 13 anos de processo da vida de um homem chamado José. Que magnífico é observar Deus na vida de José. Que edificante, que encorajante, se é que existe essa palavra. Que encorajador, que consolador, que alimento para a nossa fé vem de conhecer a história de José, de ver o que Deus fez na vida de um homem finito como você e eu, falho como você e eu, pequeno ser humano como você e eu. Não é porque o nome de José está sendo lembrado na Bíblia que torna ele extraordinário ou acima de qualquer outro ser humano. Pelo contrário, José era tão ser humano quanto eu e você, tão cheio de falhas quanto eu e você. Eu já disse isso em uma das minhas mensagens nessa série, que José e a história de José é cheia de recheio como a minha e a sua. Tem alegria, tem tristeza, tem medo, tem traição, tem perdão, tem choro, tem grito, tem silêncio, tem Deus, tem ausência de Deus, tem traição, tem injustiça, tem justiça, tem violência, tem de tudo. Tem de tudo aqui na história de José. Por quê? Porque a Bíblia não esconde. A Bíblia não esconde a vida dos seres humanos. Quando a Bíblia conta a história de quem quer que seja, não conta para mostrar que esta pessoa era melhor que alguém. Não existe ninguém na Bíblia que seja melhor do que eu. Não existe ninguém na Bíblia que seja melhor que você. Todos da Bíblia, do Velho e do Novo Testamento, são exatamente o que você é e o que eu sou. A diferença é a presença de Deus na vida de cada um. Essa é a grande diferença. A diferença entre homens e mulheres é Deus. Deus. A Bíblia diz que Paulo escreveu: o que te faz sobressair? O que te torna melhor que os outros? O que é que você tem que não tenha recebido? E se você recebeu, por que você se orgulha como se não tivesse recebido? Tudo que nós somos e tudo que nós temos vem do nosso Pai Celestial. Amém, queridos? Vem de Deus. Vem de Deus. Então, o fato de alguém sobressair, o fato de alguém se destacar,
A razão é Deus, a razão é o Espírito, a razão é a presença da palavra e o temor de Deus no coração dessas pessoas. O resto é tudo igual. Homens e mulheres finitos, frágeis. E isso me encoraja a continuar na minha carreira cristã. Isso me encoraja a continuar na minha vida com Jesus. Porque eu vejo um homem como eu. O propósito de Deus a contar a história da vida das pessoas não é para pisar em você e dizer, você nunca viverá o que José viveu. Pelo contrário, o propósito de registrar na Bíblia a história de José e outros é mostrar para você que se ele foi capaz de viver uma vida extraordinária, você também pode viver uma vida extraordinária. O propósito de Deus é encorajar você. O propósito de Deus é animar você, é injetar fé no seu coração. E por isso que a Bíblia não esconde as dificuldades que José viveu. Nesses 13 anos da saga da vida de José, que não acaba aqui no capítulo 41, continua. Eu acredito que a gente vai continuar. Vamos continuar, se Deus permitir, até o fim da história de José, aprendendo muito com aquilo que Deus tem para nós. Eu tenho dito isso aqui várias vezes. Se você praticar coisas, anotar coisas que você tem aprendido sobre a história de vida desse José com Deus, a sua vida pode mudar radicalmente. Construir uma vida de sucesso não é fácil. Ou é? Construir uma vida relevante, uma vida positiva, não é nada fácil. A vida da gente é feita de altos e baixos, mas graças a Deus que aqueles que vivem com Jesus e andam na palavra de Deus são cheios do Espírito Santo, é mais altos do que baixos. E mesmo que esteja nos baixos, nós declaramos como o salmista Davi, ainda que eu ande pelo vale baixo da sombra e da morte, eu não temerei porque tu estás comigo. Aleluia! Essa é a vida daquelas pessoas que confiam em Jesus, que confiam em Deus. Então hoje eu quero falar sobre esse tema, a 9ª mensagem, dentro da série Sucessos na Vida, quero falar disso, né? Seja uma referência. José se tornou uma referência. Mas olha só, para a gente recapitular a história um pouquinho de José. José com 17 anos teve um sonho magnífico, que na cabecinha oca de José, com 17 anos... Cabecinha oca de José, com 17 anos. É engraçado que na vida tem gente que tem cabeça oca aos 17 e depois aos 50 continua cabeça oca. Como é difícil conviver. Olha, pastor tem que ter uma paciência, gente, sobrenatural. Pastor, quer ser pastor? Quer ser pastora? Esteja preparado para ter paciência em alto grau de desempenho. Aí o mundo aí fora fala de alta performance. A gente não fala muito de alta performance. Essa turma aí fora do coaching, da mentoria, eu posso falar isso tranquilo, porque eu sou coach, mentor, consultor de negócio, etc. Eu vou dizer, essa turma aí fora não sabe nada de alta performance. Alta performance teve Jesus. Alta performance teve José. Queria ver nego com alta performance sair da cadeia e virar governador. Ah, isso eu queria. Eu queria. Da maneira certa. Não na mão grande. Da maneira justa. Não na mão grande. Né? Para bom entendedor, meia palavra basta. Aleluia. Mas olha só. José teve um sonho aos 17 anos de que seria alguém extraordinário. E seria. Mas na cabeça oca de José, com 17 anos, ele achou que amanhã ele seria alguém extraordinário. E saiu contando para todo mundo, alardeando, postou no Instagram, eu vou ser grande. Ele postou no Facebook, ele até impulsionou, ele fez uma arte no Canvas, gratuito, que ele não tinha dinheiro, e botou lá, eu vou ser grande, tanto grande, que até a lua e as estrelas vão se prostrar diante de mim. José, na cabeça oca dele, achou que ele, com todo respeito, José, não sei se ele está me ouvindo, de repente vai que, né? Mas depois a gente conversa, quando eu chegar no reino, a gente conversa pessoalmente. Mas é só para a turma entender, Senhor. Olha só,
José, na cabeça oca e na imaturidade dele, achou que quando ele recebeu o sonho, no outro dia ele já ia tomar posse. Quem dera a vida fosse assim, né? Tem um sonho hoje e amanhã está concretizado. Eita! Tem um monte de cabeça oca assim na vida. Que só porque vai lá e faz um plano, acha que Deus amanhã, no dia seguinte, tudo vai acontecer. E aí não tem força para passar pelo processo. Diga a palavra processo. Ou palavra esquecida. Fala para o irmão da direita, da esquerda, processo. Tem gente que vai ouvir você falar para ele assim, processo, e vai pensar, ui, não, aquela audiência que eu tenho com o advogado lá, não é isso que eu estou falando. Processo significa jornada. E na cabeça oca de José, já falei várias vezes esse negócio, né? Cabeça oca de José, mais uma vez, ele achava que ia se concretizar no dia seguinte. Ele não imaginava que ia demorar 13 anos. Nós podemos saber disso porque temos a Bíblia escrita, mas José não. José foi vivendo a vida e levou 13 anos, desde o sonho grandioso que Deus deu para ele, até a posse do sonho, se passaram 13 anos, até o capítulo 41, que você está comigo. E só para recapitular, José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Lá na cadeia, lá na prisão, José se tornou administrador de toda a cadeia. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, lá... Não, desculpa, eu errei. Voltando, tá vendo como a gente é falho? Não foi na prisão, ele foi parar na casa de Potifar. José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos e foi parar na casa de Potifar. Na casa de Potifar, que era o chefe da guarda do faraó, José se tornou administrador de todas as coisas do Potifar. A mulher de Potifar botou o olho nele e começou a querer seduzir José. Falou, deita comigo que a gente vai fazer umas coisas gostosas. Depois você me fala. E José nunca aceitou. A mulher, o que fez? Caluniou, mentiu e mandou José parar na cadeia, na prisão especial do faraó. E para lá foi José. Ficou anos na prisão injustamente por causa de uma calúnia da mulher de Potifar. Na cadeia, agora sim, na cadeia, por causa da mentira da mulher de Potifar, José se tornou o quê? Administrador de toda a cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada. José, que era um tipo de Jesus, José cuidava de tudo. O carcereiro não precisava preocupar-se com nada. Lá na cadeia, lá na prisão, José conheceu dois homens importantes. Um era chefe dos padeiros do faraó e o outro era chefe dos copeiros de faraó. Os dois, cada um deles teve um sonho numa noite e José interpretou os dois sonhos. E aconteceu exatamente o que José previu sobre os sonhos do chefe do copeiro e o chefe do padeiro. E recentemente, aqui nesse texto, recentemente na história de José, o próprio faraó tinha tido um sonho. E José foi chamado lá da prisão para interpretar o sonho do faraó, do próprio líder máximo da terra do Egito. O líder máximo da terra do Egito. José, então, escute essa história, que coisa linda. José, então, resumindo, foi de presidiário, escravo, ele passou a ser conselheiro espiritual. De escravo a profeta. De escravo a consultor administrativo. De escravo vendido, caluniado, ele se tornou gestor de pessoas, estrategista de economia, estrategista de logística, de estrutura e de agricultura. José se tornou o primeiro empreendedor na área de negócio do Egito com poder. E se tornou também um especialista em vendas. De escravo a estrategista em vendas. Olha o que Deus pode fazer na vida de alguém, meu irmão. Louvado seja o nome do nosso Deus. José alcançou, de fato, o reconhecimento das pessoas. José
foi aplaudido de pé pelas pessoas ao seu redor. Ele tornou-se uma referência. José tornou-se uma referência. Agora, olha, tornar-se uma referência pessoal e profissional é o que Deus quer fazer comigo e é o que Deus quer fazer com você. Deus planeja algo positivo sobre você. Ele deseja que você seja uma referência onde quer que você esteja. Esse é o plano de Deus para você. Não acredite em menos. Tudo menos do que tornar você uma referência positiva é mentira do diabo. É mentira. E não importa o que possa acontecer, não muda o fato de que Deus deseja que você e sua vida, onde quer que você viva ela, você seja uma referência positiva. Deus tem uma intenção positiva de transformar você e eu, como eu gosto de dizer, numa cidade construída sobre o monte. Foi Jesus que disse: eu quero que vocês sejam luz para o mundo. Posso ouvir amém? Amém. Deus quer que você seja como uma luz para o mundo. Essa é a intenção de Deus. E Jesus, nesse mesmo texto do capítulo 14 de Mateus, ele diz, do capítulo 5 de Mateus, versículo 14 diante, ele diz isso: eu quero que você seja uma luz para o mundo. Mas não só isso, eu quero que você seja como uma cidade construída sobre o monte. Deus tem a intenção de que você viva o seu apex, o seu ápice, o seu topo. Não importa se você está no vale. Grandes homens de Deus e grandes mulheres de Deus, acredite, já passaram pelo vale, já estiveram no vale. Foi pelo vale, no meio do vale, que Davi escreveu: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Grandes homens e mulheres, grandes pessoas usadas por Deus para fazer coisas impossíveis, experimentaram o vale. Porque Deus tinha uma intenção positiva de tornar essas pessoas uma luz para o mundo. Porque Deus tinha uma intenção de tornar essas pessoas uma referência. Ele esteve com elas e elas estiveram com Deus. Uma coisa é o desejo de Deus de estar com você. E pode ter certeza, Deus vai fazer de tudo e Ele estará com você em todos os lugares. Agora a grande pergunta é: e você vai estar com Deus? E você vai andar com Jesus? Porque, como eu disse no início, essa é a grande diferença de pessoas que sucumbem no vale e aquelas que passam o vale. Essa é a grande diferença entre pessoas que desistem no vale por causa da pressão e da escassez e do medo e da falta e da rejeição e da dor e da injustiça, porque vale é símbolo de coisas difíceis. E a grande diferença entre pessoas que desistem no vale e as pessoas que passam pelo vale vitoriosamente, passam até sair do outro lado, na luz gloriosa de Deus, é que elas andam com Deus no vale. Elas escolhem andar com Deus quando não tem muita luz. Quando tem dificuldades, elas não desistem. Foi assim que viveu José. Foi assim que viveram as grandes mulheres da história bíblica. Foi assim que viveram os grandes homens da história da Bíblia. Quando eles estavam no pior momento, eles tinham certo em andar com Deus. Deus já decidiu andar com você, minha irmã. Mas e você? Já decidiu andar com Deus? Porque não pode ser uma coisa de uma mão única. Deus anda comigo, né? Não pode ser aquela coisa que a gente fala para todo mundo quando vai viajar: vai com Deus, né? Tem que ser uma mão dupla. Eu vou com Deus, mas Deus vai comigo. Deus vai comigo, mas eu também vou com Deus. E você, minha irmã, e você, meu irmão, já escolheu decididamente andar com o Senhor Jesus Cristo? Lembre-se que Jesus é o caminho por onde você anda. Jesus ser o caminho significa que eu tenho que andar com Ele. Eu tenho que andar nele.
Eu tenho que ter certeza que Ele está e que eu estou nele. Nem todo caminho é caminho de Jesus. Não é como o ditado popular que diz: todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Todos os caminhos levam ao pecado. Todos os caminhos levam à frustração. Todos os caminhos levam à morte. Todos os caminhos levam para caminho nenhum. A todos os caminhos levam a Deus. Então significa que nenhum caminho é caminho. Se todos são caminho, nenhum caminho é caminho. Só existe um caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem a Deus a não ser por mim. É um único caminho. Não tem outro. Não tem, não existe. Então, Deus quer andar com você e tornar sua vida uma vida de referência, uma cidade construída sobre o monte. Isso é fato. Mas você precisa decidir andar com Deus todos os dias, andar com Jesus todos os dias. E cada dia que a gente não anda com Deus, a gente esfria. Porque Deus é calor, Deus é sol da justiça. Já reparou nos símbolos de Deus e de Jesus? Jesus é chamado de sol da justiça. Quando o inverno chega, se você estiver longe do sol, você esfria, você congela. A Terra orbita, ela gira em torno do sol. E se a Terra desviar do sol, todo mundo aqui congela, a gente volta à era do gelo. Mas não vamos voltar à era do gelo. Por quê? Porque a Terra vai continuar rondando, orbitando o sol. A sua vida precisa ser assim, orbitar, girar em torno do sol. Que sol? O sol da justiça, que é Jesus Cristo. Amém? Agora, eu preciso tirar algumas lições. Eu separei, olha, normalmente são 6, 7, 8 lições. Hoje são 4. 4 lições da história de José nesses 13 anos. E lembre-se, José agora não está mais no vale. José não está mais no vale, José está agora no topo. José agora é governador do Egito. E tem algumas lições importantes nesses 13 anos de jornada de José, que é importante você anotar. É importante você guardar. É vital para quem quer ter uma vida bem-sucedida, seguir esse caminho. E os outros tantos. Olha, gente, uma vida bem-sucedida, antes de tudo, é uma vida próxima de Deus. Então não existe esse negócio de eu vir aqui, aprender alguns segredos e alguns passos de uma vida bem-sucedida e depois ficar longe da igreja. Eu estou dizendo, você esfria. Quem fica longe do corpo esfria. Todo corpo que é cortado, todo ramo que é cortado da árvore, gela, esfria, perde vida. Foi isso que Jesus quis dizer quando ele disse: toda vara que está em mim e não produz fruto é cortado. E todo o ramo cortado apodrece. Então, se você quer uma vida bem-sucedida à maneira de Deus, não tem esse negócio de venho na igreja uma vez no mês e falta os outros tantos dias. Vou na igreja de vez em quando. Isso não é vida. Você interrompe o que Deus está querendo fazer na sua vida. Não é Deus que interrompe. É você e eu que interrompemos o fluxo de vida. Se você for numa planta, e agora não sei se eu saí do quadro, será? Não sei. Se você for numa planta como essa é faceta, mas se você for numa árvore verdadeira e fizer um corte, sai líquido, chama seiva. Todo galho da árvore precisa estar necessariamente na árvore, para que a vida flua para o galho. Assim sou eu, assim é você. Se você fica nessa gangorra, ora vem na igreja, ora não vem, ora vai nascer, ora não vai, o que acontece? Você esquenta e esfria, esquenta e esfria, esquenta e esfria. Por isso que a vida às vezes fica parada. Parece que vai, mas não vai. Já se sentiu assim? Agora vai, mas não vai. Parece que vai, mas não vai. Essa gangorra de alegria e tristeza tem que parar. E o único jeito de parar é você se colocar decididamente dentro do corpo de Cristo e não sair mais. Fica. Choveu, vem. Fez frio, vem.
Vai ter jogo, vem. Chegou alguém inesperadamente, vem. Estou com dor, vem. Não importa o que, venha. Continua, porque o segredo do sucesso é continuar. Amém, queridos? Agora, tem passos importantes dentro dessa jornada, por isso que a igreja tem que continuar. Por isso que não dá para fazer essa gangorra. É o único jeito de viver uma vida bem-sucedida. E dentro dessa jornada de você vir ao culto, de você fazer parte do corpo de Cristo, de ser membro do corpo de Cristo, nessa jornada você vai aprendendo muitas coisas. Mas não existe um único segredo. Não seja bobinho. Ajuda eu aí, vai. Diga para a pessoa, não seja bobinha. Não seja bobinho, não seja bobinha, não seja ingênuo, não deixe o inimigo vencer você. Deus quer fazer, eu estou dizendo aqui o tempo todo, Deus quer fazer da sua vida e da minha vida uma vida relevante, de referência. Deus quer que a gente brilhe, e brilhar significa coisas maravilhosas. Brilhar significa que você tem luz dentro, mas você também tem luz fora, você conquista, você invade o espaço das trevas. Sua vida é uma vida abençoada em tudo que você faz. E o segredo é andar junto. Mas vamos lá para 4 coisas, 4 lições aqui desse momento da vida de José. Primeiro, e olha, esse primeiro ponto é um ponto fantástico. Fantástico. E esquecido nesses últimos tempos, tem esse ponto que eu vou dizer agora, tem sido esquecido por muitos cristãos. E de maneira até triste, tem sido esquecidos até por pastores. Eu tenho visto alguns vídeos de pastores ensinando o contrário do que diz esse texto que eu vou mostrar para você agora. Isso é um ponto fundamental na sua jornada de sucesso. E qual é esse ponto? Versículo 25 do capítulo 41, volta um pouquinho só. Versículo 25 do capítulo 41, diz assim: José respondeu, os 2 sonhos do faraó significam a mesma coisa. Deus está dizendo ao faraó de antemão o que ele vai fazer. Diga essa frase comigo. Deus está dizendo para faraó, diga. De antemão o que ele irá fazer. Então olha só, gente, o primeiro ponto é que o Senhor reina. Diga isso, o Senhor reina. É fácil dizer, mas é difícil de manter na mente. O Senhor reina. Mantenha isso na sua mente. O Senhor reina. Quem reina não é o diabo. Por pior que sejam as situações, quem reina, no final das contas, é o Senhor. Se o mundo tiver todo em trevas, quem reina é o Senhor. E eu não sei por que as coisas ficam difíceis. E eu não preciso saber, eu não consigo conhecer o detalhe da mente de Deus, mas isso não muda o fato de que quem reina é o Senhor Jesus Cristo. Se você perder isso de vista, você vai ficar desesperado quando a coisa fica feia e alegre quando tudo acontece do jeito que você queria. Aí você vem na igreja quando tudo vai bem e você foge da igreja quando tudo vai mal. Aí você vem na igreja quando você está feliz e você some da igreja quando as coisas apertam. E dependendo do aperto, você vira até para Deus e diz: esse negócio de Deus não existe, o Senhor não me ama, o Senhor não se importa comigo, o Senhor não me vê. Ele te vê tanto que você está aqui nessa manhã ouvindo essa palavra, ou você pensa que é só uma intenção humana, essa pregação toda. Isso aqui é Espírito Santo e Deus está falando com você, meu irmão. É pregação da palavra. Deus está interessado em promover sua vida. Por isso é necessário corrigir algumas coisas.
E uma coisa importante de corrigir na mente, mantenha na sua mente, não importa se é no vale ou no topo da montanha, o Senhor reina. É um princípio ignorado. Tem líderes, pastores, quando você escutar gente pregando que não existe esse negócio de que Deus controla tudo. Não, Deus não controla tudo. Deus não está aí olhando para a vida do ser humano em todos os detalhes. Ah, não? Então o que ele está fazendo? Tirou férias? Está de folga? Deus cansou do ser humano? O ser humano faz tanta porcaria que Deus disse, agora viva por sua conta. Esse não é Jesus Cristo. Jesus disse, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Até o fechar da cortina e o filme acabar, o Senhor Jesus está comigo, o Senhor Jesus está com você. Mas Ele não só está na igreja, o Senhor continua reinando no mundo. O salmista escreveu, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos que nele existem. Isaías profetizou dizendo, não ouviste que o eterno Deus não se cansa? Ele não dorme. Deus não cansou do ser humano, nem nunca vai cansar. Deus não se cansa do ser humano, nem nunca vai se cansar, a tal ponto que Ele mandou Jesus para morrer pelos nossos pecados. Então essa ideia mentirosa de que Deus não intervém, de que Ele não está olhando para cada detalhe da sua vida, é uma mentira do diabo. O Senhor reina, e quando um rei reina, ele sabe de tudo o que acontece no reino. Deus sabe tudo sobre a minha vida, Deus sabe tudo sobre a sua vida, e Ele está controlando todos os fatos, sim, para fazer de você o que Ele um dia sonhou. Deus está controlando todos os fatos, sim, senhores, isso chama-se soberania. Deus está reinando, amém, querido? Diga, o Senhor reina. Sabe o que está escrito no Salmo 99:1? Está escrito assim, reina o Senhor, tremam os povos. O Senhor está assentado no seu trono, diz o salmista no Salmo 99, verso 1. O Senhor está no seu trono, trema diante dele toda a terra. O que significa que Deus está no seu trono? Deus não está de folga. O princípio da soberania. O que é soberania? É reinado. Deus conhece todos os detalhes da sua e da minha vida. Deus sabe até os passos, os próximos passos da menor formiga que existe na terra. Deus sabe para onde ela vai. Porque Deus reina. Ele é todo poderoso. Essa ideia mentirosa de que Deus larga o ser humano sozinho, vive a sua vida aí, que Deus não intervém, que Deus não controla todas as coisas. Isso é um ensino maligno que nos coloca sozinho nessa vida de dores. Não, Ele não nos deixa sozinho nessa vida de dores. Ainda que eu ande por um vale da sombra da morte, Tu estás comigo, disse o salmista. Amém, queridos? Ele não disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele se esqueceu de mim, coitado de mim, pobre de mim, lascado de mim. Não. Eu não temerei, mesmo no vale, mesmo de sombra, mesmo de morte, porque sua presença está comigo. Aleluia! Então, a primeira coisa veja, o autor de Gênesis disse que foi Deus que estava dizendo para o faraó o que ia acontecer. Fome e fartura, fartura e fome. Deus deu um sonho para o faraó, para anunciar antes o que ia acontecer no mundo. Por quê? Porque quem reina é o Senhor. Mantenha isso na mente. Por que isso é importante? Para você nunca sentir-se abandonada. Seu marido pode te abandonar, não Deus. Seu pai pode te abandonar, não o eterno Pai. Seus amigos podem te abandonar, não Jesus Cristo. Ainda que uma mãe abandone seu filho, eu jamais te abandonarei, diz o Senhor. Deus não abandona. Não é do caráter de Deus abandonar e deixar sozinho quem o ama.
Não é do caráter de Deus e de Jesus Cristo deixar as pessoas sozinhas no mundo de dores. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu estou com vocês no meio das aflições. Segundo, o primeiro qual é? Diga, o Senhor reina. Mantenha isso em mente. Esse é o primeiro. O Senhor reina. Mantenha isso em mente. Nunca se julgue sozinho quando você enfrentar a pressão. Nunca se julgue sozinho quando você for traída. Nunca se julgue sozinho quando você passar por adversidade, quando você for injustiçado, quando caluniarem você, quando fizerem coisas ruins, quando você tentou fazer coisas boas. Nunca se julgue sozinho. Deus está com você. Mantenha isso em mente. O Senhor reina na sua vida. Amém, queridos? Segundo, versículo 53 e até o 55, diz assim, 41 de Gênesis. Por fim, terminaram os 7 anos de colheita, fartas, em toda a terra do Egito, e começaram os 7 anos de fome, como José havia previsto. A fome, continuando no verso 54, a fome também afetou as regiões vizinhas, mas havia alimento de sobra em todo o Egito. Depois de algum tempo, porém, a fome também se espalhou pelo Egito. Quando o povo clamou ao faraó para que lhe desse alimento, ele respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e sigam as instruções dele. Então, o segundo, no versículo 53, diz que, por fim, ou em outras versões, passados tal coisa, por fim, diga por fim. Segunda coisa que nós precisamos entender e aprender é que tudo passa. Tudo tem um fim. A minha mãe aprendeu com a minha avó. E quando eu estava vivendo o meu pior momento na vida, eu tive piores momentos. Talvez tenha outros, não sei. Mas eu tive momentos ruins na minha vida. Mas também tive piores momentos da minha vida. E no meu pior momento da vida, a minha mãe jogava esse ditado que ela tinha aprendido com a minha avó, Santina. E ela dizia para mim, quando eu esbravejava e eu estava me sentindo muito injustiçado, e eu estava passando por problemas muito sérios na minha vida, me sentindo muito mal, e às vezes eu até esbravejava mesmo, porque eu sou tão ser humano quanto você, não pense de mim coisa diferente. E minha mãe virava para mim e dizia, depois que eu esbravejava, eu ficava chateado, né? Ela dizia, não há mal que dure para sempre, nem bem que nunca passe. Não há bem que nunca passe, mas não há mal que dure para sempre. E eu queria esgoelar minha mãe naquela hora, mas ela tinha razão. Ela tinha razão. Tudo passa, diga, tudo passa. Tudo tem um fim. Mas qual é o princípio que você precisa anotar aí? Tudo passa, vírgula, esteja preparado. Esteja preparado, não viva, gente, olha só, meus irmãos amados da Igreja Apex, por favor, encarecidamente eu os advirto, solenemente, e você que está no vídeo, quando você estiver no vale da sombra da morte, no seu pior momento, vai passar, não se desespere, mas quando você também subir ao monte e estiver no seu melhor momento, esteja preparado, porque tudo passa. Essa vida é uma gangorra. Tem hora que a gente está muito bem, tem hora que a gente está muito mal. A vida, como diria alguém, é uma caixinha de surpresa. A vida é uma caixa de surpresa. Nós não temos o poder de saber tudo que vai acontecer amanhã e depois. Então o que compete a você? O que seria bom para você e o que seria bom para mim? Estarmos preparados. Esteja sempre preparado para o pior, mas esteja sempre preparado para o melhor. Sabe o que é sorte? O que é sorte? Tem gente que acha que sorte é alguma coisa que acontece com alguém do nada. Sorte, para mim, é o casamento entre a oportunidade e o preparo.
Talvez você já tenha dito, mas a sorte não sorri para mim. Será que a sorte não sorri para você? Ou quando ela sorriu, você não estava preparada? Será que a sorte não passa na sua frente? Ou quando ela passa, você nunca está preparado? Estar preparado, isso é sorte, é o casamento entre a oportunidade e o preparo. Quando você está preparada, sempre preparada para qualquer oportunidade, boa ou ruim, quando a boa vem, você agarra. Por quê? Porque você está preparado para agarrar. Mas se você não tiver preparada, se você não tiver preparado, ela vai passar e ela vai embora. Então, é importante entender que tudo passa, e quando passar, esteja preparado. Eu estou vivendo o meu melhor momento, então esteja preparado. Porque quando a vida te pega despreparado ou despreparada, o problema se torna maior. Isso é que é o problema. Quando você não está preparado para enfrentar algo que você não previu, aquilo te derrota, te desespera. Quem é que fica triste com amizades? Aqueles que acham que a amizade não vai falhar. Quem é que fica angustiado com a situação difícil? É aquele que vive de um jeito que achando que a situação difícil nunca vai surgir. Quem é que fica chateado com Deus quando o problema surge? Quando você recebe algo que não merecia? É porque você não estava preparado para receber coisas que não merecia. Esteja preparado sempre para receber coisas que não merecia de gente que você não espera. Quando você espera muito de pessoas, você se frustra, porque as pessoas são limitadas. Pare de se frustrar na vida. Esteja preparado para as pessoas mais próximas de você fazerem o que você não esperava. De ruim. Mas também esteja sempre aberto para esperar uma mão estendida de onde você também não esperava. Quando a mão estendida surgir, esteja preparado para agarrar. Não esteja tão triste a ponto de dizer, não, Deus não está nem aí comigo. E aí vem oportunidade atrás de oportunidade e você rejeita. Não rejeite as oportunidades de Deus, boas para mudar a sua vida. Esteja preparado para agarrar a mão de Deus através das pessoas. Esteja pronto para agarrar a mão de Deus através das soluções que Deus traz a você. Não seja como aquele padre em cima do telhado. Já ouviu a história do padre em cima do telhado? Sim ou não? Nunca. Quem já ouviu a história do padre em cima do telhado? Levante a mão. 3. Então vamos ver uma coisa. Quantos nunca ouviram a história do padre em cima do telhado? Pois é, aconteceu uma enchente na cidade e foi enchendo de água e o padre estava na igreja. Desculpa usar a figura do padre, mas é como eu ouvi, eu tenho que entregar. Podia ser um pastor também, mas vamos lá. Então o sacerdote, vamos dizer assim, o sacerdote estava lá e a água começou a encher, ele estava tranquilo, só que subiu muito e inundou a cidade inteira. O padre foi para cima do telhado da igreja e ficou lá. A cidade toda coberta por água. Só o telhadinho da igreja de fora e o padre em cima do telhado. E aí o padre ficava, Deus me salva! O sacerdote lá, Deus me salva! E aí passou um sujeitinho que tinha uns 12, 13 anos, num tronco, e disse, padre, sobe aí no tronco que ele vai levar a gente para outra margem. O padre disse para o menino, falou, não, Deus vai me salvar. Aí passou um bote, sabe aquelas boias de pneu de trator? E tinha lá 2 sujeitos agarrados naquela boia de pneu de trator, e falou, padre, pula aí que vai levar a gente para outra margem. Falou, não, Deus, pode ir embora, Deus vai me salvar. Por fim passou um cara de barquinho lá, com bombeiro, passou, esse é o barulho do motor, passou perto do telhadinho e falou, padre, pula aí, tem aqui um colete, pula para cá, a gente está indo embora, vamos levar você para outra margem. Ele disse, não, Deus vai me salvar. Resultado, a água encheu mais do que esperado, subiu até o telhado, levou o padre embora, o padre morreu, chegou no céu. Chegou no céu, ele ficou bravo com Deus e falou assim, Deus, poxa vida, te servi a vida inteira. Estava eu lá numa situação difícil, clamando para você, dizendo, eu ensinei as pessoas que o Senhor é aquele que salva, que ajuda. E eu clamei tanto, dizendo, salva-me.
E o Senhor me deixou morrer, agora eu estou aqui. Eu podia ter vivido mais e melhor. Aí Deus olhou para o padre e disse assim: pois é, eu mandei o tronquinho com o menininho, você não quis. Eu mandei o pneu inchado lá com 2 fulanos, você também rejeitou. Mandei até um bote com motor de popa, com bombeiro, colete salva-vida e tudo, e você não quis. Pegue a mão de Deus quando ela vier para você. Esteja preparado para agarrar a oportunidade do Senhor na sua vida. Amém, queridos? Terceiro, verso 55, aí do 41, diz assim, verso 55, depois de algum tempo, porém, a fome também se espalhou pelo Egito, quando o povo clamou ao faraó para que lhe desse alimento, ele respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e sigam as instruções dele. Diga comigo, dirijam-se a José e sigam as instruções dele. Diga, dirijam-se a José. Seja uma referência, meu irmão. Seja uma referência. Quando a coisa estava encardida, Faraó foi procurado pelo seu povo e o próprio Faraó apontou para quem? Para José. José era quem? Temente a Deus. Andava com Deus. E o próprio Faraó apontou e disse: procurem José. José era a referência no Egito, não era o Faraó. O Faraó tinha autoridade, ou melhor, o Faraó tinha poder, mas a verdadeira autoridade estava nas mãos de José. Porque José era referência. Procure José. Meu irmão, este é o ponto 3. Seja uma referência e mantenha a sua luz brilhando. Seja uma referência, mantenha a sua luz brilhando. Manter a sua luz brilhando é responsabilidade sua. Manter a sua luz acesa é sua responsabilidade. Manter a minha luz acesa é minha responsabilidade. Pela comunhão com o Pai, pela comunhão com Jesus Cristo. Através da comunhão com o corpo de Cristo, com a sua palavra, com uma vida de oração, de temor a Deus, com uma vida de fé, alimentando sua fé. Mantenha a sua luz brilhando. Seja uma referência, seja um ponto de luz do Senhor. Diga para o irmão da direita, à esquerda, seja um ponto de luz do Senhor, meu amigo, minha amiga. Seja um ponto de luz. Seja um ponto de luz do Senhor no meio das trevas. Seja um ponto de luz no meio da escuridão, para onde as pessoas podem correr. Gente, é muito melhor, meus irmãos, muito melhor ser um ponto de luz do que aqueles que correm atrás da luz. É muito melhor você ser a luz do que aquele que precisa de luz. Aquele que precisa de luz, quando as trevas caem, não sabe para onde vai. Mas aquele que tem a luz e alimenta a luz, quando as trevas chegam, ele não fica no escuro. Você não vai ficar no escuro nunca. Nunca você vai estar na escuridão se você sempre der manutenção à sua luz, alimentar a sua luz em Cristo Jesus. Seja, meu irmão, seja, minha irmã, um ponto de luz, não só para você, mas para que todas as pessoas em necessidade possam correr para você. O Faraó disse: procurem José. Que coisa incrível! O povo do Faraó buscou o Faraó, que era o líder máximo, e o próprio Faraó apontou para quem tinha Deus na sua vida: procure José. Se você aumentar a luz da sua vida e manter a luz brilhando na sua vida, pode ter certeza, na rua as pessoas vão dizer: procure fulano,
procure fulana. No seu condomínio, as pessoas vão dizer, procure fulana, procure fulano. No seu negócio, no mercado de trabalho, as pessoas vão dizer, procure fulana, procure fulano, porque no fulano tem luz, tem solução. Na sua família, as pessoas vão dizer, procure fulana, procure fulano, porque nela tem luz, nele tem luz. Eu vivo assim, minha família quando tem drama, fala com ele. Agora, quando os problemáticos te procurarem, não rejeite. Deus acende a luz na sua vida para que você ilumine quem está nas trevas, meu irmão. Deus acende a luz na sua vida para você iluminar o necessitado. Se você não iluminar o necessitado, se você não compartilhar a sua luz, Deus vai apagar a sua luz. Porque luz só tem uma serventia, iluminar. Não permita que isso aconteça. Então o terceiro ponto é, seja uma referência. Mantenha a sua luz brilhando para que os outros possam correr para você. Amém? Quarto e último ponto. Deus está falando com você, meu irmão? Sim ou não? Sim ou sim? Ah, isso muda a vida da gente. Viva assim. Viva assim. Quarto ponto. Gênesis 41, 56. 41, 56. Quando faltou alimento em toda parte, José mandou abrir os armazéns e vendeu cereais aos egípcios. Pois a fome era terrível em toda a terra do Egito. Gente de todos os lugares ia ao Egito comprar cereais de José. O cereal, essa aqui eu nem tinha lembrado, mas o cereal não era nem do faraó nem do Egito, era do José. Cereal de José, pois a fome era terrível no mundo inteiro. A fome, gente, nunca vai faltar alimento na casa de quem ama a Deus. Nunca, 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 nunca. Nunca vai nunca, 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 nunca. Pode aumentar a fome, nunca vai faltar alimento na casa de quem ama a Deus. Nunca, 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 nunca. E não é porque eu estou dizendo nunca, é porque o Senhor disse que não vai faltar. Nunca. Mas esse não é o ponto. O ponto é o seguinte, o quarto ponto é, tenha uma mentalidade, isso é muito importante que eu vou falar agora. Esse é o quarto ponto. Tenha uma mentalidade equilibrada entre o sobrenatural e o natural. Diga, tenha uma mentalidade equilibrada entre o sobrenatural e o natural. Por quê? Cuidado com os extremos. Cuidado, extremos. Tem gente que só vive no sobrenatural. Isso é uma verdade, mas não é a verdade toda. Deus é um Deus sobrenatural, amém? Mas não é a verdade toda. Existe o lado do natural. Quem criou tudo que você vê no mundo? Foi Deus, é o natural. Quem criou você? Foi Deus, é o natural. Então Deus é o Deus do sobrenatural, mas Ele é o Deus também do natural. Amém, queridos? O Senhor trabalha através dos dois. O Senhor trabalha através do sobrenatural, mas Ele também atua através do natural. Veja, o Deus que promoveu a vida de José de escravo a governador, Ele está dizendo aqui que quando o Egito e o mundo inteiro estavam com fome, José abriu o armazém para vender cereal. Por que não choveu do céu? Por que Deus não fez chover do céu como um dia Ele tinha feito no deserto? Chovesse trigo, chovesse carne do céu, como Ele fez quando o povo saiu do Egito e foi para a terra de Canaã, que Deus fez chover, os corvos traziam carne no bico. Por que Ele não fez isso de novo? Para ensinar a gente que tem hora que Deus traz a carne no bico do corvo. Deus é um Deus do sobrenatural, Ele faz como Ele quer. Mas Deus também é um Deus que manda colher a colheita, armazenar no armazém e vender em época de fome. Deus é um Deus do sobrenatural, mas Deus é um Deus que vende grão dos celeiros e dos armazéns. Deus é um Deus do natural e Deus é um Deus do sobrenatural.
Jesus andou sobre as águas, mas a maior parte do tempo ele andou de barco. Jesus arrumou dinheiro na boca de um peixe, mas ele também aceitou o dinheiro que vinha da esposa de Cusa, mulher de um administrador de Herodes. Está registrado em Lucas 8. Jesus não ficou pescando peixe, pegando dinheiro da boca do peixe o tempo inteiro. Deus é um Deus que faz dinheiro sair da boca de peixe, mas ele é um Deus que aceita o dinheiro que vem da mão da mulher de Herodes. É Lucas 8. As mulheres sustentavam o ministério de Jesus com dinheiro que vinha da corte de Herodes. Ora o dinheiro vinha da boca do peixe, ora o dinheiro vinha do bolso dos administradores de Herodes. Deus é um Deus do sobrenatural, mas Deus é um Deus do natural também. E se você ficar só num ponto, você perde o melhor de Deus. Não fique nos extremos. Não, Deus tem que fazer sempre sobrenaturalmente. E aí você fica lá esperando o sobrenatural, quando Deus quer atuar com o natural. Deus cura milagrosamente, mas Deus também manda tomar remédio. Porque Deus é um Deus do sobrenatural, mas Deus também é o Deus do natural. Aleluia! Todas as coisas vêm dele, porque por ele, para ele, por meio dele são todas as coisas. Amém, queridos? Olha, eu quero fechar essa palavra lembrando o texto de João 1,14. Isso é muito importante. Isso dá equilíbrio para a sua fé. Deus é um Deus do sobrenatural, mas Deus é o Deus do natural. Isso equilibra a nossa fé. Amém, queridos? João 1,14 diz assim, eu vou até ler, tá? João 1,14 diz o seguinte, eu transcrevi aqui. Na minha versão diz, a palavra se tornou um ser humano, o verbo se fez carne. Diga, o verbo se fez carne. Olha que coisa linda, meus irmãos, sobrenatural e o natural. O verbo é algo que não se pega, sobrenatural, a palavra. Ninguém pega, agarra o meu aí, vai. Pegou? Quem pegou meu Se você tentar pegar meu é igual aquela governante que tentou estocar vento. Não funciona. Não dá. Não dá. Não dá para você pegar meu e guardar no pote. Por quê? Porque é sobrenatural. Jesus disse, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. É sobrenatural. A palavra de Deus cria todas as coisas, sobrenatural. Mas a palavra diz, diga, a palavra se fez carne. Veja, é o sobrenatural se tornando natural, carne. Ser humano, de carne e osso, habitou entre nós. E ele era cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória, glória do Filho único do Pai, Jesus Cristo, a ele glória. Vamos aplaudir o Senhor, aleluia. Amém, queridos. Recapitulando para fechar, fique de pé comigo. Recapitulando. Deus abençoe você que está no vídeo até agora. E eu espero você ansiosamente aqui e cheio de fé. Deus te abençoe. Olha só.